Muito bem. Pode se assentar. Nós estamos em terça Light especial de férias. E graças a Deus, porque aqui na Light nós temos assim o zelo que Deus nos deu. Isso não é de hoje, é um zelo que nós temos há 21 anos, né, de trazer aqui para ministrar conosco, né, sobre as nossas vidas, homens de Deus, homens que estão ligados a uma estrutura eclesiástica saudável, homens que estão aprovados pelo seu testemunho, e homens que vêm aqui para ministrar a palavra de Deus, amém? Então assim, isso é um privilégio para nós, graças a Deus, o Senhor nos dá tantos amigos, e um desses amigos que o Senhor tem me dado, está aqui nessa noite, e Ele vai trazer a palavra de Deus para mim e para você, amém? Vamos receber com alegria, Pastor Inar. O Pastor Inar vai se apresentar melhor, mas ele é aquele homem dos mais inteligentes que eu conheço, inclusive é um poliglota, fala várias línguas, né? E ele é uma grande bênção na nossa vida. Ele é um dos pastores da Central, faz parte inclusive dos principais pastores do board da Central. Ele pastoreia na Central do Castelo, Pampulha, né? Então nós, além da amizade, nós sabemos tanta graça, unção e verdade que tem na vida desse homem. Por isso que nós o convidamos, e eu te agradeço por ter aceitado nosso convite, estar aqui com a gente. É um privilégio para nós, tá bom? Depois você se apresenta melhor aqui ainda, mas louvado seja Deus. Fique à vontade. Obrigado, querido. Obrigado. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz de Jesus sobre a sua vida, amém? É muito bom estar aqui com vocês, estar aqui com o pastor Mateus. Custou, né, para ele me convidar, mas uma hora eu sabia, né, esse dia ia chegar, né? Você sabe que pastor é uma raça um pouco ciumenta, e eu sei que ele e o pastor Daniel Mazzoni são muito amigos, mas ficava ali, né, com dor de cotovelo, de nunca ter vindo aqui conhecer vocês pessoalmente, e estou muito feliz mesmo com o convite dele. É um homem que eu admiro também, pela inteligência, empreendedorismo, né, e a gentileza, né, um gentleman. Ele falou isso de mim, mas eu falo isso dele, né, ele é um gentleman. Toda vez que encontro com ele, tão agradável, sempre uma palavra de edificação, né, e eu aprendo demais, né. Tem pedigree, eu não tenho, sou vira-lata, não é? Mas ele tem pedigree, dá para ver de longe, não é? Uma bênção. Então, irmãos, eu me converti a Cristo há 27 anos atrás, direto do túnel do tempo, né? Já tem um tempinho que eu estou caminhando com o Senhor. Eu e minha esposa Thaís somos casados, vamos fazer 25 anos de casado semana que vem. Já estamos juntos há 32 anos, então dá para ver que, é claro, eu me converti no meio do caminho, enrolei a moça bastante tempo. E tem hoje 3 filhos, o Ian, de 35, a Laura, de 23, e a Helena, de 17, né? 3 filhos únicos, né? Então a minha esposa precisa esquecer o que é ficar grávida, para depois, não é, ganhar ali o menino, né? Então é assim que funciona lá em casa. Estou na Central desde o início da minha conversão. Vi a nossa igreja sair de uma igreja boa, família, bíblica, tradicional, mas que olhava só para dentro, para uma igreja que olhava para fora, que se importava com aqueles que ainda não conheciam a Deus, e vi toda a transformação da Central. Passei por muitas áreas, sou advogado de formação, mas logo ali, 1 ano de formado, comecei a trabalhar na igreja, na área administrativa. Era uma igreja pequena, né, para os padrões aqui brasileiros, então ali cerca de 300 pessoas, e eu vi todo o crescimento da nossa igreja, né, das 15 células que começaram a visão celular na nossa igreja, a minha e da minha esposa foi uma delas. Então lidero célula há 25 anos também. Então tem sido um privilégio viver algo tão especial no meio de pessoas muito sérias, que amam a Deus, né, que dão testemunho. Então, se o Mateus vê algo, né, na minha vida, com certeza, porque eu sou herdeiro, né, de uma família de fé muito forte. Eu espero que você também se torne herdeiro disso que está sendo construído aqui, não é? Que você não precise construir tudo do zero. Tem sido o meu trabalho. Já estou com 52 anos, com a minha turma mais jovem. Eu falei, cara, vocês são demais, vocês são muito melhores que a gente, mas não destruam tudo para construir do zero, construam em cima.
não é? Não tem problema, não vou ficar chateado, eu não quero que vocês façam tudo igual, mas aproveitem o que a gente já edificou. E eu sinto que a gente tem vivido isso lá na Central. Faço parte do conselho pastoral, do board, ficou mais chique, né? Board, né? Poxa, sou do board, né? É bacana demais. Faço parte dessa equipe de pastores, plantador, estamos ali na Central Pampulha, e cuido também da área missionária da igreja, né? Então, estamos aí com um pouquinho de coisa para fazer, né, pastor? Né? Cuido da área de plantação de igrejas. Eu mesmo plantei uma igreja lá no interior do Piauí. Foi a experiência mais louca, mais difícil da minha vida, né? Mas é uma bênção servir o Senhor. Bom, irmãos, eu quero ir direto na palavra, né? Que eu não vim aqui para falar de mim, mas para falar daquele que me enviou. O importante não é o mensageiro. É claro que nós não podemos ouvir, né, e querer colocar no púlpito de uma igreja qualquer pessoa. Então, fico honrado com a confiança do seu pastor e, por conseguinte, a sua. Mas o importante é a mensagem. É a mensagem que faz toda a diferença. É o Evangelho de Jesus Cristo, né? E hoje aqui eu trouxe para você uma palavra que talvez na primeira leitura, assim, no título dela, talvez eu te perca um pouco, né? Eu dei o nome para ela da receita do sucesso. Não é? E talvez hoje você está pensando que você vai ouvir finalmente aquele evangelho coach, né? Aquele evangelho coach, que na verdade é só uma revisitação à teologia da prosperidade, né? Então, teologia da prosperidade, ela vem de um evangelho que não é evangelho. Um evangelho que quer propor a você felicidade aqui na terra. Sabe, é um evangelho que quer te propor conforto, né, todas as benesses aqui, fala pouco do porvir. É um evangelho que quer, então, que Deus nos sirva o tempo todo. É um evangelho que está preocupado com posses, está preocupado com prosperidade. E não que Deus não fale disso, Deus fala muito disso, mas esse não é o alvo, esse não é o objetivo. O evangelho coach vem para dar uma carinha mais moderna, para dar umas frases de efeito bacanas. A gente gosta de vê-las no Instagram ou no Instagram, se você quiser que a gente fale mais poliglota, assim, né? Então, fica bonito, parece evangelho, mas não é. Não é? Não é. E no mundo cada vez mais obcecado com a felicidade, com o bem-estar próprio, social, as pessoas estão em busca do sucesso a qualquer preço. E muitos acham que ter sucesso tem a ver com o fator sorte. Acham que, não, eu não consegui vencer na vida, eu não consegui o emprego que eu queria, eu não consegui ter a fé que eu queria, o casamento que eu queria, os filhos que eu queria, morar onde eu queria, passear do jeito que eu queria, porque eu não nasci no lugar certo, porque eu não dei sorte, as coisas não aconteceram para mim, parece que Deus abençoou os outros e não a mim. Isso não é verdade. Quero te falar que o sucesso, ser bem-sucedido, tem sim uma receita, não é? Outros falam que sorte é apenas o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Anota aí, já dá um feed legal no seu Instagram, não é? Não é verdade? Fórmulas milagrosas são tentadoras, porque elas representam um atalho, uma lei do menor esforço. Por exemplo, em relação a ganhar dinheiro. Muita gente quer ganhar dinheiro, quer ficar rico. Cuidado, a Bíblia fala que aqueles que querem ficar ricos vão se afligir com muitos males. Não é um bom objetivo, tá certo? Mas tem gente que então, para ficar rico, quer ali pegar alguns atalhos e começa a fazer curso para ganhar dinheiro na internet. É uma maravilha. Sabe como é que o cara que vende o curso para você ganha dinheiro? Vendendo o curso para você, não é? Ele ganha dinheiro vendendo o curso sobre como ganhar dinheiro. Ele não ganhou dinheiro nenhum, não é? E tem gente que está aí no day trade, está aí fazendo bet, achando que bet é aplicação, entrando em pirâmide financeira. Pastor, eu não posso aqui, eu não vou ser antiético, né? Mas outro dia eu fiquei sabendo de um pastor que prometia para os seus fiéis, para aqueles seus amigos ali, que se investissem dinheiro com ele, ele dava garantido 4% ao mês, não é? Meu amigo, pode vir um anjo do céu te pregar esse evangelho, te dar essa boa notícia, não acredite, isso aí é pirâmide, não existe isso, não é? Desconfie, aquele ditado que não está na Bíblia se prova verdadeiro, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Tem um comediante americano, Jerry Seinfeld,
não te recomendo as coisas dele, mas de vez em quando ele acerta algumas frases. E ele fala, tem gente que diz assim para mim, Jerry, você tem muito dinheiro, não é? Deixe o seu dinheiro trabalhar por você. E ele fala, não, meu dinheiro é meio preguiçoso, não é? Tem dia que ele não quer fazer nada, eu prefiro eu trabalhar, deixa o meu dinheiro descansar. Né? Eu vou continuar trabalhando, deixa o meu dinheiro descansar tranquilinho, e eu vou trabalhar. Tem gente que quer, não é ganhar dinheiro, é perder peso rápido. E aí, tem de tudo, né, gente? Exercício passivo, dieta da moda, né? Hoje tem caneta, né? Tem as canetinhas aí, uma maravilha. As dietas, gente, é lindo, tem a dieta da lua. Não funciona, porque você come tudo menos a lua, não funciona, né? Tem a dieta do gelo. Conhece a dieta do gelo? Está com fome, chupa uma pedrinha de gelo. Está com muita fome, chupa outra. Né? Quer dar uma variada? Compra umas forminhas assim, com formato de fruta e tal. Né? Gente, não funciona, porque o que é perdido volta rápido. Agora, um cristão deveria se preocupar em ser vitorioso, ser bem-sucedido. Ou isso é apenas para o evangelho coach, para o evangelho da prosperidade? Não, claro que não. Eles, na verdade, se apropriaram de um aspecto do evangelho e distorceram. Qual que é o problema? O problema é que nós, seres humanos, e nós cristãos, oscilamos entre dois erros constantemente. Um é o erro da resignação, o outro é o erro do triunfalismo. Eu te explico. Resignação, ela tem um fundo de verdade. Por quê? Porque a brevidade da nossa vida, a inutilidade de todos os nossos trabalhos, o quão pequena é a nossa influência, a fraqueza da nossa força, a insuficiência dos nossos esforços, as decepções dos nossos sonhos não realizados, tudo isso mostra o quê? Que eu não consigo tudo que eu quero, e eu acabo me resignando, eu acabo me conformando. Deixa estar, a vida é assim. Umas eu ganho, outras eu perco e tudo bem. Sabe, isso pode fazer muito mal para um cristão. E a gente perde a energia para fazer aquilo que Deus esperava que a gente fizesse. O problema é que o outro extremo também, ele não é totalmente verdadeiro, o triunfalismo. Ele também não é o caminho de Deus. Claro que você, se esforçar, vai encontrar algum sucesso no seu trabalho. Ou você vai receber um elogio de alguém que você respeita. Você pode conseguir um atestado de saúde dizendo que você está bem. Você pode ficar feliz numa bela manhã de sol, ou porque você conquistou um novo amigo. Tudo isso pode te encher com tal senso de propósito, de possibilidades, que parece que você pode fazer qualquer coisa. Mas isso não é real. Por quê? Nós somos limitados, todos nós. A nossa importância nesse mundo é relativamente pequena, e o nosso tempo é curto. Sabe, a Ana Maria Braga, ela tem um programa, né, que tinha, né, não sei, né, chamava Mais Você. Eu quero te dar um conselho de amigo, de irmão: menos você, menos, não é? Menos você. Pense menos em você. Não é? Ser humilde não é pensar menos de você, é pensar menos em você. Pensar mais em Deus, pensar mais no próximo. Nem a resignação, nem o triunfalismo são lugares seguros para a gente viver. A minha oração por nós, como cristãos, como igreja, é que Deus, o próprio Deus, revele a cada um de nós aonde a gente está nessa balança aí da nossa fé. E que a gente possa acreditar de todo o coração em duas verdades bíblicas que eu quero aqui hoje afirmar para você. A primeira delas, elas são complementares. A primeira verdade, ela está lá em Tiago, no capítulo 4, versos 14 e 15. Primeira verdade que você tem que internalizar, que você tem que se apropriar: você não está no controle da sua vida. Você não tem todo o controle. É o que Tiago diz. Irmão de Jesus, na sua carta, no capítulo 4, ele começa assim, no verso 14: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Cuidado,
você tem que ter um Semancol. Na minha época, né, eu já sou um pouco mais velho, né, a gente tinha esse remedinho que a gente queria dar para algumas pessoas se enxergarem. Nós temos que ter um Semancol, nós temos que entender os nossos limites. É disso que Tiago está falando. Nós não temos o controle de tudo, e se você já passou por alguma situação difícil na sua vida, você sabe do que eu estou falando. Quando um filho fica doente, nós estamos enfrentando lá na nossa igreja agora uma família que está lutando, né? Um filhinho de 4 anos do casal, né? Nasceu já especial, hipotonia, eu esqueci agora certinho o nome da enfermidade, mas nem é isso que está afligindo ele agora, já é uma criança que não fala, que não anda, né? 4 aninhos, o Rafinha, agora contraiu uma pneumonia bacteriana. Tem 4 semanas que ele está no UTI. Essa família está desesperada. Se eu disser para eles assim, olha, vocês não estão no controle, eles falam, eu sei, pastor, eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu pudesse, meu filho não estava aqui. Todos nós temos que encarar essa verdade. Agora, a segunda verdade, que eu não quero te dar aqui só más notícias, mas essa é uma notícia boa, vai te colocar no seu lugar. A segunda notícia é Deus, Ele está no controle. Deus está no controle. E isso é muito importante você saber, e saber qual é a intenção de Deus. Eu não vou lá para Jeremias 29:11, que muitos de nós conhecemos, porque eu é que sei, não é? Os propósitos que tem a seu respeito, para te dar um futuro, não é? Ok, é planos de bem, não de mal. Queria que você fosse comigo em 1 Coríntios 15:57. Esse Deus que está no controle, Ele tem um plano para você. Olhe só o que o apóstolo Paulo diz, que verdade tremenda. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que esse Deus que está no controle, o que Ele tem para mim e para você, em Cristo Jesus, se chama vitória, bem-aventurança, sucesso, realização, seja o que você quiser falar. E a palavra aqui, quando o apóstolo Paulo diz, Deus é quem nos dá a vitória, a palavra aqui no sentido original significa presente. A vitória é um presente que nos é oferecido por Deus. Mas como qualquer presente, você pode aceitar ou recusar. Ninguém que te dá um presente te obriga a receber o presente. Você pode ir lá e devolver. Você pode até dizer que quer, vai lá na loja e troca. Tem gente que faz isso. Tem gente que nem aceita o presente de Deus. E eu queria que hoje, de maneira bem objetiva, te ajudar a entender como que Deus nos oferece a vitória. Como que nós podemos aceitar esse presente. Qual é a receita desse sucesso, dessa vitória que o Espírito Santo está falando? E a resposta está em 1 Coríntios 15:58. É o verso seguinte. Olhe só, é um texto conhecido de muitos cristãos e querido. Eu digo a vocês, é o texto favorito do pastor Paulo Mazzoni, em toda a Bíblia. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. De maneira clara, a receita do sucesso tem pelo menos 3 ingredientes. Segundo este texto aqui, em primeiro lugar, o primeiro ingrediente, eu chamo ele de atitude. Atitude. É preciso uma atitude. Mantenham-se firmes, que nada os abale. Essa é a atitude de alguém que quer vencer, que quer receber a vitória que Deus nos dá. Atitude, gente, é importante até na hora de comer. Quem aqui é pai, mãe, tem filhos? Você já tentou dar alguma coisa para o seu filho que ele não queria comer? Você já esteve do outro lado, seu pai e sua mãe tentando te oferecer uma comida que você não queria? E aí o que você faz? Você fecha a boca, né? Faz cara feia. Eu costumava dizer para as minhas filhas, filhinha, com essa cara, nem chocolate é gostoso. Não tem como, com essa atitude, com essa maneira que você está recebendo isso, essa nova coisa que eu estou te dando para experimentar, não tem como ficar gostoso. Você tem que fazer uma cara diferente, você tem que ter uma abertura diferente. E muitos pensam assim, puxa,
eu sou de Jesus. Então, tudo vai bem para mim. Tudo vai acontecer do jeito que eu espero. O Senhor só vai me dar comidas para provar que eu já conheço, que eu já gosto. Mas não funciona assim. Sabe, a vida, ela vai trazer para você muitos testes. A verdade é que tempestades não são uma possibilidade, são uma certeza da nossa vida. Jesus falou, nesse mundo vocês terão tribulações. Não se espante, elas virão. E isso tanto é verdade, que se não houvesse isso, o Espírito Santo não teria dito que nada os abale. Ele diz isso é porque muitas coisas vêm até nós, para nos abalar. A perda de um emprego, um amigo, um parente, que está ali doente, enfermo, você mesmo, um desânimo, uma traição, quantas coisas acontecem, e às vezes coisas até mais simples, perder um ônibus, perder um voo, puxa vida, que nada os abale. Em Atos 16, eu não vou ler os textos lá, mas Atos 16 conta a história de Paulo e Silas, quando eles foram presos. E imagine você, eles foram presos porque estavam pregando o Evangelho. Imagine você passar um perrengue, passar um problemão, o maior problema da sua vida, a maior vergonha da sua vida, porque você estava fazendo a coisa certa. Eles não estavam, fazendo fake news, eles não estavam enganando ninguém com esquema de pirâmide, eles não tinham matado ninguém, não tinham feito nada de errado, estavam pregando o Evangelho, e eles foram presos. Qual seria a sua atitude no lugar deles? Talvez você fale assim, Deus, não estou entendendo. Se você é normal, talvez você ia falar isso, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O Senhor não está comigo, não? Como que isso está acontecendo? Eu estou aqui fazendo tudo certo, eu estou obedecendo o Senhor, eu estou aqui amando o Senhor, amando as pessoas, e isso acontece comigo. Deixa eu te falar, por coisas muito menores, nós já temos essa conversa com Deus em termos muito piores. E a gente já fica decepcionado com Ele. Mas deixa eu te falar, portas fechadas, dificuldades, não são sinal da falta da bênção de Deus. Deus, Ele permite adversidades e até a falta de recursos para o cumprimento da sua missão. Abrindo um parênteses aqui, já em Atos 3, nós vemos ali Pedro e João encontrando com um aleijado de nascença. E graças a Deus eles não tinham prata nem ouro. E eles só puderam dar o que eles tinham, que era a fé deles. Levantem e andem em nome de Jesus. Se eles tivessem um dinheirinho, talvez aquele aleijado fosse para casa com uma esmola. Mas como eles não tinham, eles só puderam dar o que eles tinham, a fé. Deus, Ele também nos direciona por aquilo que Ele não nos dá. Essa frase eu ouvi pela primeira vez com o pastor Craig Rochelle, no seu livro, agora mudou o nome, Lidere com isto em mente. Agora, voltando para Atos 16, eu não sei se você já passou por esse livro da Bíblia fantástico que conta toda a história do nascimento da igreja, e ali no capítulo 16 a Bíblia deixa clara qual foi a atitude, a reação ali de Paulo e de Silas. Alguém aqui lembra? Eles estavam orando, eles estavam louvando a Deus, eles estavam lá dentro assim se sentindo o máximo, porque eles eram dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Essa era a atitude daqueles caras. Algo inimaginável, algo fora da curva, e isso é evangelho de verdade. E nós vemos o quê? Que no meio dessa atitude triunfante, Deus os liberta, e eles não só saem, mas eles ganham o carcereiro e toda a sua família para Cristo. Isso é a vitória que Deus tem para nos dar. Quando a coisa aperta, eu te pergunto, qual é a sua atitude? Você desanima? Você reclama? Você tenta achar a culpa em outra pessoa? Você se justifica? Você desiste? Minha palavra para você, fique firme. Fique firme. Não desista, não desanime. Faça uma cara boa. Na hora que as lutas vierem, faça uma cara boa. Faça uma cara boa. Lembre, Deus não te abandonou. Deus não foi dar uma volta. Deus não está ocupado com algo mais importante. Deus não foi dar um cochilo. Ele não foi no banheiro. Ele está no controle. Ele está no controle. Atitude importa. Atitude importa na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos.
com seus pais. Atitude importa no seu círculo de convivência, com seus vizinhos, com seus amigos. Atitude importa no ambiente escolar, né, seja com seus colegas e professores. Importa lá no seu local de trabalho, com seu patrão ou com seus empregados. Importa na igreja, com seus irmãos e irmãs, né, com líderes e liderados. Atitude importa para com Deus. Faça uma cara boa, fique firme, não é? O mesmo Paulo que falou para ficar firme, ele ficou firme e cumpriu o seu chamado. Parabéns, Light, vocês também estão firmes. E eu te exorto, continuem firmes. Continuem firmes e vocês vão ver vitórias ainda maiores, amém? Mas não é só de atitude que vive, não é, o cristão, não é só de atitude que você vai conseguir fazer esse bolo da vitória, receber esse presente. É preciso intensidade. Intensidade, segundo ingrediente. O apóstolo Paulo diz: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. E aqui a palavra dedicados tem uma conotação de transbordar, de multiplicar, de ser abundante, de ir além, de fazer mais. Não é só obedecer uma ordem, é dar o máximo. É excelência, é capricho, é a cereja no topo do sundae, é o granulado em cima do brigadeiro. É o queijinho que você gratina no forno ali, o que você está fazendo. É aquele algo a mais, é aquele capricho. Filemon 1:21, o apóstolo Paulo escreve a esse discípulo dizendo: olha, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá e sabendo que você fará ainda mais do que lhe peço. Já imaginou se o mundo fosse assim? Já imaginou se a sua família fosse assim? Já imaginou se você fosse assim? Sempre fazendo mais do que se espera de você? Isso se chama excelência. E eu lembrei de um caso, que eu não sei se é verídico, onde um funcionário com muitos anos de empresa, ele estava irritado. Ele estava assim que ele não se aguentava de chateação. Por quê? Porque um jovem recém-contratado, ele tinha sido colocado numa posição, num cargo muito melhor que a do dele. E ele ficou assim, muito, muito triste. E ele foi tirar satisfação com o patrão. E chegou lá: o patrão, estou trabalhando aqui há 20 anos, e eu estou dando tudo, mas eu estou me sentindo injustiçado. O Juca, que está com a gente aqui só há 3 anos, já está ganhando mais do que eu. Ele tem um cargo melhor que o meu. E aí o patrão chega: ô João, seguinte, Joãozinho, foi ótimo você ter vindo aqui. É o seguinte, antes da gente entrar nesse assunto, eu estou querendo dar abacaxi de sobremesa para os nossos colaboradores hoje, na hora do almoço. Então eu queria que você fizesse o seguinte: olha, vá naquele sacolão ali do lado e dá uma olhadinha para mim, se eles têm abacaxi. Gente, a contragosto, pisando firme no chão, igual seu filho faz, ou igual você já fez com seu pai também, quando estava irritado. E ele vai a contragosto, e ele volta 1 hora depois, porque parou para bater papo, parou porque não queria fazer, mas finalmente ele volta com a resposta, depois de ter colocado o Instagram em dia e tudo mais. E ele então chega na sala do patrão, e o patrão: e aí, João, como é que foi? E o João dá o relatório: olha, verifiquei, fiz o que o senhor me pediu, e o moço tem abacaxi. Legal. O patrão falou assim: bacana, e quanto é que custa? Isso aí eu não perguntei não. Parece homem, né? Nunca sabe os detalhes, não é? Querido, querida, a Maria ligou e disse que teve bebê. Que maravilha! Nasceu quando? Não sei, não perguntei. Quantos quilos? Não sei. Está no hospital, está em casa? Não sei. Com que peso, que tamanho que nasceu? Não sei. Está aparecendo, O patrão perguntou para ele: eles têm quantidade suficiente para atender a todo mundo? Isso eu também não sei. Tem outra fruta para a gente trazer junto com o abacaxi, se não for suficiente? Patrão, não sei não. E aí o patrão falou: ok, João, senta aí. E mandou chamar o Juca. Deu para ele a mesma orientação, a mesma tarefa. Queremos dar abacaxi para os nossos colaboradores, vai no sacolão e vê para mim. Gente, 8 minutos depois, o Juca volta com o relatório: patrão, tem abacaxi,
Tem quantidade suficiente para todo mundo, mas tem outras frutas também. O abacaxi está R$ 5,00 cada um, a banana e o melão, R$ 10 o quilo. O melão, assim, a laranja está R$ 50,00 o cento. E assim, como eu falei que a gente ia comprar mais, eu já consegui 15% de desconto, está tudo separadinho, é só o senhor me falar que eu volto lá e confirmo tudo. O patrão fala, beleza, Juca, valeu, pode ir embora. Chegou para o João, e aí, João? Você estava querendo conversar a respeito de quê mesmo? Ô, patrão, obrigado. Não é nada não. Deixa eu voltar lá para a minha mesa. Você entendeu? Você só faz o mínimo. E eu estou dizendo em qualquer área da sua vida. Você só faz o que é esperado. Você joga sempre para passar de ano, para passar com a média, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no trabalho, na escola, na igreja, na sua vida com o Senhor. É o mínimo, para passar de ano. É preciso ir além do esperado. É preciso ir além do esperado. Deus não merece apenas o meu trabalho. Deus merece o meu melhor. Afinal de contas, Ele deu o melhor dEle por nós. Deus, Ele não mandou uma carta de amor, simplesmente. Deus não apenas manifestou intenções. Sabe, Deus não te deu apenas dinheiro. É por isso que a teologia da prosperidade é tão ruim, que reduz tudo a bens materiais. Deus deu o seu próprio Filho por você. Ele não deu uma coisa, Ele deu um alguém, Ele deu de si mesmo. E nós vamos responder como? Como que nós vamos responder a esse Deus? No mínimo, você acha mesmo que isso está certo? O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12, verso 15, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que eu tenho, e eu também me desgastarei pessoalmente. Sabe, a gente tem um hábito na central, quando a gente vai fazer o ofertório, geralmente a gente tem Pix, né? Tem maquininha, acho que vocês têm tudo aqui também, não é? É só para facilitar. Tem caixas também, tem gente que gosta da caixa, gosta de botar um negócio ali no altar, e está ótimo, acho maravilhoso. E a gente usa muito esse elemento da caixa. E a gente costuma dizer, eu aprendi isso com o pastor Paulo Mazzoni, falou, cara, se você trocar, se você quiser fazer uma troca comigo, né? E você, assim, ao invés de botar dinheiro ali, você entrar dentro da caixa, e você se oferecer a Deus, eu faço a troca na hora com você. O que Deus quer, deixa eu te falar, Deus não quer seu dinheiro, Deus quer você inteiro. Deus não quer 10% do seu tempo, Deus não quer 10% do seu dinheiro, Ele quer 100% do seu tempo, Ele quer 100% do seu dinheiro, Ele quer que você agora se entregue a Ele 100%. Ele não aceita 90%, Ele não aceita 99% de devoção, de dedicação, Ele quer tudo ou nada. O nosso Deus, Ele é absoluto. Qual é o meu desafio para você? É para que você se mantenha firme nas adversidades, ao mesmo tempo que você dá o seu melhor, não é o melhor do outro, não se compare. Mas eu não sou o pastor Mateus, eu não tenho a capacidade dele, ninguém está falando disso, é o seu melhor. Cada um tem uma quantidade de dons, de talentos diferentes. Deus não está julgando você baseado no outro. Você está concorrendo, se é que está, só com você mesmo. É o seu melhor. Enquanto você está firmão, continue dando o seu melhor. O seu melhor em todos os lugares, de novo, em todas as áreas, em todas as esferas da sua vida. Não pode ser só na igreja. Tem gente que quer fazer isso só na igreja e negligencia a família, negligencia o estudo. Isso é horrível. Agora tem gente que faz o contrário, quer dar para a igreja também o mínimo. Isso também é horrível. Deus nos chamou para sermos o mesmo em todos os lugares que a gente estiver. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, não é? Tudo. Esse é o caminho do milagre. É por isso que você vê às vezes pessoas colhendo algumas coisas que você não colhe. Não é porque Deus gosta mais delas do que de você. É porque às vezes você não usa chaves que Deus deu para você. Deus não vai ter atitude no seu lugar. Deus não vai exercer intensidade no seu lugar. Essa parte é sua. Ele não vai fazer para você, mas a graça dele está lá.
sempre sendo oferecido. O presente está ali, é um presente. Lembra lá 1 Coríntios 15, 57 que eu falei? O presente está ali, mas você não pega. Esse é o caminho do milagre, da frutificação, da recompensa, atitude, né? Então, a gente tem que ter uma atitude, né? Nós temos que ter uma intensidade. E por fim, nós temos que estar olhando para frente. Ah, pessoal aqui é bem treinado, hein? E por fim, mas você sabe o que um pastor quer dizer quando ele diz está acabando, né? Ele não quer dizer nada. É só para acalmar o seu coração, não é? Mas o terceiro ingrediente aqui, e que é muito importante, e é quase um triunfalismo, é por isso que eu falo que você não pode jogar tudo fora, não é? Você não pode jogar o bebê fora com a água do banho, como já foi dito. O próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que o terceiro ingrediente da vitória é olhar para a recompensa. E esse é o terceiro ingrediente. Há uma recompensa. No Senhor, o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. E a Bíblia, em todos os lugares, em todos os livros, ela fala de recompensa. Ela fala de galardão, ela fala de uma recompensa de quem não desiste daquilo que tem para fazer, aquele que se dedica de todo o coração a buscá-lo, não é? Com excelência, com intensidade, e uma recompensa, e aqui vem um detalhe importante, que algumas pessoas não gostam, mas uma recompensa que é proporcional, sim, ao tamanho do seu investimento. E é que muitos cristãos torcem o nariz. Mas pastor, mas não é a graça? É, mas eu não estou falando de salvação. Eu não estou falando, salvação, querido, você não tem que fazer nada por ela, Jesus fez tudo lá na cruz, você só se rende a essa obra da cruz e acabou. Agora aqui eu estou falando de recompensa. Olha só o que diz, eu queria que você abrisse comigo, Apocalipse 22, 12. Olha só o que Jesus disse. Essas são palavras de Jesus. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. A gente até canta isso aí na música do Drops, não é? É Ele, não é? Ele vem trazendo nas mãos a sua recompensa. Eis que venho em breve. Eu não vou cantar, porque o pastor Paulo já falou que não é. Deixa para os outros, né? Fica com a pregação, tá razoável. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Há cristãos que não entendem quando a Bíblia está falando de semeadura, quando a Bíblia está falando de juntar tesouros nos céus. Eu não estou dizendo, gente, é claro, há muitas bênçãos que a gente colhe aqui agora, claro que há. Nosso Deus é bom, Ele gosta de dar coisas boas para nós, mas as melhores bênçãos, as bênçãos mais excelentes, aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais passou pelo coração humano, está reservado para depois. E é essa recompensa que Jesus está dizendo, olha, é na proporção do que você fizer. Que tipo de recompensa nós estamos falando? É aqui aonde, mais uma vez, o evangelho da prosperidade, que não é evangelho nenhum, o evangelho coaching, que não é evangelho nenhum, quer resumir tudo à matéria. Mas o nosso Deus fala que vai muito além disso, não quer dizer que não pode envolver, mas vai muito além. Nessa vida tem justiça, paz, alegria, tem contentamento, tem amigos, tem família, tem igreja, tem missão, tem propósito, né? Tem gostosuras, tem comida, tem bebida, tem tanta coisa boa. Mas a gente não pode voltar para o engano do triunfalismo. A recompensa, de novo, maior, está no porvir. E vou te dizer, até os mais ricos deste mundo, e muitos deles não são cristãos, eles já entenderam que não vão levar nada dessa vida. Há uma iniciativa chamada The Giving Pledge, é um compromisso de doar mais de 50% da sua riqueza ainda em vida. Os maiores bilionários do mundo assinaram esse compromisso. São 236 signatários de 28 países, a maioria bilionários. Eu trouxe alguns aqui de exemplo. O Eli Horn, que é aqui do Brasil, apesar do nome, ele já doou 600 milhões de dólares da sua fortuna de 1 bilhão. Ele já doou 60% do que ele tem. Ah, pastor, mas aí é fácil, ele tem 1 bi.
Ainda sobrou 400, falei, amigão, ninguém gosta de dar nada, né? A maioria não gosta, né? Eu já sei, quando Deus me move a dar uma oferta, abençoar alguém, eu já sei que é Deus. Mas pastor, você nem ora? Eu falo, eu não costumo orar muito não, eu não costumo ter esse impulso de dar dinheiro para ninguém, entendeu? Nem para minha mulher eu estou gostando de dar, imagina para os outros, né? Então, mas esse homem que não é um cristão, já doou 60% do que tem. Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, talvez o maior, ele já doou 55 bilhões de dólares da sua fortuna de 150 bilhões. O Bill Gates estima-se que já doou, aí o criador, o dono da Microsoft, que ele já doou mais de 100 bilhões da sua fortuna de 160 bilhões. O que esses homens entenderam que a gente não entende? Repito, até onde eu sei, eles não são cristãos. Eles não creem em Cristo. Talvez não creiam em nada após a morte. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles entenderam que tem algo mais. Ainda que eles não creiam, ainda que eles não entendam, sabe, eles não estão vivendo apenas para esse mundo. O apóstolo Paulo disse, se nós vivemos para as recompensas apenas deste mundo, eu vou colocar dessa forma, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Queria orar com você, você pode ficar de pé? Queria orar com você. Essa aqui realmente não é uma mensagem coaching, de jeito nenhum. Deus, Ele não estabelece para você em que moedas Ele fará esse pagamento, essa recompensa, aqui em vida. Se você tentar entrar num esquema de barganha com Deus, deixa eu te falar, não vai funcionar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você enfrentar a vida, o que quer que ela lance sobre você, com a atitude correta, de quem está fazendo aquilo para o Senhor, para se tornar cada dia mais parecido com aquele que por nós morreu e ressuscitou, a saber, Cristo Jesus, sabe, para aprimorar a sua fé e a fé daqueles que estão do seu lado. É para isso que nós existimos, para honrar, para glorificar a Deus, para amar a Deus e amar as pessoas, fazer discípulos, é isso que nós fazemos, essa é a nossa vida. Isso requer de nós também uma intensidade, de ir além. Como Jesus, Ele fala isso de muitas maneiras. Levou o tapa de um lado, oferece o outro. Pediu para andar 1 milha, anda 2. Pediu a túnica, dá a capa também. Vai além, faz mais. Tudo que você fizer para o Senhor tem recompensa. Tudo, tudo. Mas de novo, não vai vir na forma que você quer, não é você que determina, porque é presente. Se fosse pagamento, você ia saber qual moeda seria. Não é um pagamento, é um presente. Ele vê o seu coração, é como um pai que está vendo o filhinho fazer uma cambalhota na frente dele. Deus fica tão feliz, Ele se agrada tanto que Ele se derrama na sua vida, que Ele te dá mais alegria, Ele te dá mais fé, Ele te dá mais força para você prosseguir para o outro dia, sabe, Ele te enche com a própria essência dEle, é isso que Ele quer fazer. Você quer agora curvar sua cabeça e perguntar para o Espírito Santo, o que é que Ele quer falar com você essa noite? Que área da sua vida Ele quer ajustar? A palavra de Deus é como um espelho, e quando nós nos olhamos nesse espelho, nós vamos identificar o que não está do jeito certo, o que eu preciso consertar, arrumar em mim mesmo. E o Espírito Santo não só vai te mostrar, mas ele vai ser o seu companheiro, ele vai te ajudar a mudar o que for preciso mudar, para que você se torne cada dia mais, não é, perto dele, mais próximo dele, mais abençoado. Toque em mim com teu poder.
sabe, não é bem verdade que nós não levamos nada dessa vida. Uns não colhem porque não plantam. A lei da semeadura e da colheita não foi revogada. O que o homem semear, ele também vai colher. É preciso ter essa atitude de ir lá e plantar. Agora, tem gente que não colhe, né, porque para de plantar. Fica firme, não desiste não. Sabe, não plante umas poucas sementes, não seja intenso. Plante muitas sementes. Invista, seja abundante na obra do Senhor. Tem muitos que não colhem, sabe por quê? Que não acreditam na colheita. Não acreditam que vai ter recompensa, que vai valer a pena. No Senhor, o seu trabalho não é em vão. Mas eu quero deixar isso aqui com vocês. As nossas obras são a única coisa que nós vamos levar. É a única coisa que vai determinar essa recompensa futura. Isso envolve santidade, devoção, fé. Agora, de que tipo de obra que eu estou falando? O que vai para o céu com você? O seu dinheiro não vai. As viagens que você fizer não vão. O sucesso que você alcançar aqui também não. Os seus seguidores das redes sociais também vão ficar aqui. Os prazeres que você experimentar, tão pouco. Sabe o que vai para o céu? Gente. Gente vai para o céu. Você leva pessoas para o céu. Pelo seu testemunho de vida. Pelo seu testemunho falado, pregado. Se tem uma coisa que você devia estar investindo a sua vida, sabe, é levar Cristo a quem quer que você possa levar. E não precisa pensar em ir para longe, olha para perto, olha para sua casa, olha para as pessoas que Deus colocou na sua vida. Elas são o seu primeiro campo de semeadura. Semeie. Olha, você vai levar, você pode levar, sabe, um cesto cheio. Você pode levar muitas pessoas junto com você, sabe, porque só vai para o céu pessoas que se renderam a Cristo, os discípulos. Felizes os que morrem no Senhor, suas obras os seguirão. Aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Que você seja sábio, que você ganhe pessoas para Cristo. Eles vão com você, eles vão com você, eles estarão lá para te receber nas moradas eternas. Eles estarão lá. Que você dedique toda a sua vida, tudo que você tem, que você é, para fazer o nome do Senhor conhecido. Amém? Quero orar por você, não é? Cubra a sua cabeça, estenda as suas mãos para receber um presente de Deus. Senhor, obrigado, porque é mesmo, não é o mensageiro, é a mensagem. E o teu evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh Deus, a começar de nós, porque a salvação está se desenvolvendo em cada um de nós. Deus, eu te peço aqui, Pai, que o Senhor complete a tua obra em cada um que está aqui hoje. Oh Deus, que nós possamos ser levados à maturidade em Cristo. Oh Deus, que não lhes falte nada, mas que eles tenham, Deus, todo o dom, que eles tenham, Deus, toda a capacitação sobrenatural para viver aqui a vida abundante que o Senhor deu para eles. Que eles não vivam uma vida pequena, uma vida minúscula, uma vida, oh Deus, medíocre, mas que eles possam experimentar da vida Zoe, dessa vida de Deus, dessa vida que sobra, dessa vida que é abundante. Deus, nós não estamos mais no Antigo Testamento. Para nós não é mais porção dobrada, é medida recalcada, transbordante, sacudida. Oh Deus, é excelência, é rios de água viva. Oh Deus, é fonte a jorrar para a vida eterna. É assim que é o seu povo. Deus, eu os abençoo, Pai. Oh Deus, com as virtudes da tua palavra. Deus, que eles possam perseverar numa atitude resoluta de jamais abrir mão do testemunho de fé que o Senhor deu para eles. Oh Deus, eles possam continuar perseverando, Pai, nas obras, Pai, que o Senhor deu para eles fazerem. Deus, que eles possam, Senhor, fazer isso com intensidade alegre, porque é gostoso, porque é a nossa vida, é a vida abundante, é andar contigo, é viver os milagres. E, oh Deus, e que eles possam ver já aqui e agora, oh Deus, algumas dessas recompensas, sim, Deus, nas suas casas, na vida pessoal, nos relacionamentos, em todo lugar, oh Deus, mas que eles possam estar olhando lá para aquele dia, onde nós vamos receber talvez a maior recompensa de todas, o teu elogio, a tua aprovação. Servo bom e fiel,
foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Oh Deus, eu te peço aqui, Pai, abençoe a Light. Oh Deus, que seja mesmo essa igreja conhecida por ser luz, porque ela faz diferença onde quer que ela vá. Cada um aqui, Pai, uma luz de Cristo brilhando no lugar de escuridão, fazendo a diferença. Oh Deus, é minha palavra sobre a vida deles. Deus, que o Senhor possa, oh Deus, fazer com que essa semente aí, ela não só encontre terra boa, oh Deus, não só cresça um pouquinho, mas que ela dê muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. É a minha oração, Pai, é a nossa oração, Deus, no nome poderoso de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Deus te abençoe, querido.